Oi, vou começar o vlog. Acabei de fazer o treino aqui na academia. Eu amo quando na academia só tá eu, quando tá vazio, porque eu consigo treinar mais rápido, né? E agora eu vou ter que fechar as janelas. Então, vou aproveitar pra tomar um arzinho aqui. E nossa, hoje eu acordei mais cansada do que o normal. E aí o engraçado é que sempre no começo, quando a gente tá assim, né, nesses dias, é mais difícil de ir pra academia. Mas depois a gente sempre se sente melhor, né? A gente vê que vale a pena. Essa semana chegou o produtinho que eu comprei lá da Korea Beauty, segunda vez que eu compro com eles e sempre chegou tudo certinho dentro do prazo. Eu peguei esse refil pra base que eu tô usando e tô gostando bastante. Essa base aqui, ó. A primeira vez que eu comprei numa cor que era uma antes dessa 25N. Aí ficou um pouquinho claro pra mim. E aí agora eu peguei a 25N e ficou perfeito. Então você gira essa parte aqui e consegue trocar. E apesar de eu não ser muito do mundo dos cosméticos, não entendo quase nada e não tenho paciência para essas coisas, por isso que eu sempre achei muito difícil de encontrar alguma base que eu gostasse. Esse aqui eu tô gostando muito pra pele oleosa. É óbvio que eu também fico feliz quando vem brindezinhos deles. Esse verde eu já experimentei, gostei bastante. Tem esse protetor solar que eu estou muito ansiosa pra experimentar, pra ver como que vai ficar na minha pele oleosa, né? E uma máscara. Meu esposo tava arrumando a pasta de desenhos dele, né, antigos, e no meio da bagunça encontrou alguns meus. E esse daqui, gente, só por curiosidade, eu fiz muitos anos atrás, na época que eu tinha um canal no YouTube só de looks. Eu acho que ainda tenho os arquivos, eu coloco alguns trechos só pra vocês entenderem. Mas eu desenhava assim, sem compromisso, só pra eu me inspirar naquela época, já que eu tava brincando, assim, né, fazendo um canal. E aí eu fazia esses desenhos só pra soltar a criatividade e me inspirar mesmo, sabe? Pra ter ideia. Ó, até que fiz bastante. É tão legal, né, a gente ver o que a gente fazia, sabe? Porque senão a gente esquece, eu nem lembrava. Teve uma época que eu tava muito louca por sei lá, tecidos com florais, assim, só que tecido preto, sabe? Pijama. Ó, esse aqui eu tava rascunhando mais, então acho que deve ter sido o primeiro rascunho que eu fiz. E aí, gostaram de algum? Ah, gente, deixa eu mostrar um livrinho de pintar, né, da minha filha, pra falar com vocês. Eu sempre tô organizando a casa, né, quando você é dona de casa, você vê que sempre tem alguma coisa pra arrumar, e eu vou aproveitar pra falar desse livrinho aqui. Então, esse livrinho aqui, faz tempo que a minha filha tinha visto em alguma loja, e aí ela me pediu muito, ficou encantada. E aí eu dei uma olhadinha e vi que era de pintar, né, e tudo mais. Aí eu achei legal, já que ela queria tanto, aí eu peguei. Só que sabe o que eu percebi? Que assim, ó, por exemplo, essa parte eu pintei com ela na primeira vez, pra ela entender o que era pra fazer, aí ela foi pintando junto. Só que ela só conseguiu fazer a pintura quando eu tô junto, assim. Todas as vezes que ela pegou sozinha, ela só pinta uma coisinha e já cansa, sabe? E eu percebi que ela não tem se interessado, porque já tá um tempo nas coisinhas dela e ela nunca mais pegou nesse livrinho. Só teve esse dia que ela fez uma historinha com os adesivos. Pena que eu não gravei, mas foi bem engraçadinho. Tem até o ninja aqui. Ela tinha feito uma história. Mas pra pintar mesmo, não temos muito sucesso por enquanto, porque esse livro é muito pra ela, assim, pra agora, sabe? É too much, sabe? A criança bate o olho e tem muita coisa mesmo, né? Daí eu achei que é isso. Aí eu percebi que agora não é tão legal, então eu tava organizando as coisas, vou guardar pra algum outro momento em que ela se interesse novamente e tentar, né? Mas agora mesmo, nada. E aí, ela tem gostado de atividades mais simples assim, ó. Simples entre aspas, porque aqui a gente tá trabalhando as formas geométricas. Nossa, antes de treinar, ela não tava conseguindo fazer. Então agora com as atividades ajuda bastante, né? E esse tipo de atividade, por exemplo, eu percebo que assim, eu pego, sei lá, no momento da manhã, ela consegue fazer umas 3 folhas de atividade. Depois ela já cansa.
Aí depois eu pego algum outro momento e faço mais umas 3 folhas. E assim. Hoje eu quero contar pra vocês uma coisa que aconteceu alguns dias aqui em casa e achei bem legal. Eu não lembro se tava almoçando, jantando juntos, né? E aí o papai dela perguntou assim pra ela: Sarinha, você acha que a mamãe é brava? E aí ela disse que não, né? Assim, na hora eu achei interessante, né? E aí eu quis conversar sobre isso com ela pra ter certeza. Aí depois a mamãe foi lá, né? Em algum momento, antes de dormir, assim, sabe? Aquela conversa de mãe e filha, assim, tranquila. Aí eu cheguei e falei: Sarinha, você realmente acha que a mamãe não é brava? Não? Aí sabe por que eu achei legal, gente? Porque assim, eu fui conversando com ela naquele dia sobre isso. Não é nem porque eu me achei por não ser brava, entende? Mas porque assim, eu passando a fita assim da vida, né, desde que ela nasceu, eu lembro que eu tive momentos em que eu tive que ser firme, né? Então, aí naquele dia que eu tava conversando com ela, eu fui lembrando, né, que eu achei engraçado por ela dizer que não me acha brava, mas não quer dizer que eu não tive momentos com ela em que eu precisei dar uma bronquinha, entre aspas, né? Ou que eu precisei dizer não, ou nos momentos em que eu precisei ser firme, né? E aí, enquanto a gente conversava naquele dia, eu fui, assim, vendo se ela entendia, né? E eu falei assim: então você não me acha brava, mas você lembra, né? Que a mamãe já teve que dar uma bronca, ou dizer que não podia tal coisa, sabe? Aqueles momentos mais assim que pega, sabe? E ela foi falando que sim, que ela lembra. E o que eu achei legal é exatamente isso, porque ela não associou como uma mãe brava, sabe? Então uma coisa que eu tava refletindo é sobre a atenção que a gente precisa ter como mães ou pais, né, que educam seus filhos, de que é legal seus filhos não verem vocês como pessoas que perdem a postura, sabe? E quando a gente precisar dizer um não ou ter um momento mais firme, ele precisa ser bem expressado, né? Num momento certo, numa coerência, sabe? Numa situação que tenha coerência e peça isso, né? Agora, se a gente fica falando toda vez o não, sabe? Pra momentos que não tem nada a ver, ou fala muito, sabe? Você percebe que a criança, ela não vai entender a importância desse não quando precisar pra valer, né? Então, por exemplo, eu só falo um não, Sarinha, quando é algo muito perigoso. Mas muitas das vezes eu vejo que é desnecessário, né? Eu vivi muito em ambientes, seja familiar ou escola, assim, onde eu via repetições de muitas palavras desnecessárias ou emoções, assim, que passar por emoções, assim, que não são saudáveis, entendeu? Porque é fora do contexto, é fora do que a gente precisa, entende? Então, por exemplo, eu poderia, numa situação de ela estar andando de patinete na rua, tem trechos na rua que não é favorável, né, andar de patinete. É óbvio que a rodinha vai travar, porque as ruas aqui são meio tortas, tem ruas, né, tortas, e ela pode cair facilmente, e já aconteceu isso. Só que assim, não é um motivo, né, eu penso assim, a rua tal tem o chão torto, e não necessariamente eu preciso ficar falando, sabe, perder o controle e ficar falando assim, Sarinha, não, ai, não é bom, não. Entende? Tipo, já torna uma situação muito estressante você ficar falando muito, né? Então, o que eu falo? Eu falo uma vez, eu sei que a minha filha, ela é capaz de entender o que eu falar, né? Então, eu falo, por exemplo, Sarinha, esse trecho aqui da rua, ele não é bom pra andar de patinete. Você pode ir, né? Como que fala? Tropeçar. Pode tropeçar. Isso, você lembra, né? A mamãe fala. É fácil de tropeçar, de travar a rodinha. E aí, o que acontece? Cai e rala o joelho, né? E já aconteceu de eu avisar e ela fala, não, mas eu consigo. Daí a Sarinha foi, o que aconteceu? Caiu e ralou o joelho, né? Só que assim, gente, ralar joelho não mata, entendeu? E depende da rua, era uma rua tranquila, só que é um chão cheio de pedrinhas, assim, entendeu? E aí uma vez que ela fez isso, ela aprendeu, entendeu? Só que não precisou eu ficar desesperada e botar medo além do que deveria. Ela ficou com o joelho ralado, na hora do banho vai arder, entendeu? Tudo isso é importante pra criança também ver como que é na realidade, né? O que não quer dizer que, por exemplo, eu vejo uma descida, uma escada e ela fala, eu quero testar e eu deixo. Aí é nessas horas que quando eu vejo que, por exemplo, ela pode estar distraída e ela tem essa ideia lá de descer de patinete uma escada, um degrau. Aí é a hora que você precisa dar um susto mesmo, né? Pra ela entender que
pô, daí cair de lá pode, né, machucar a cabeça ou coisa pior, né, ou bater o queixo, etc, sabe? Daí você vai falar, não, aí não, né? Só que eu lembro que nos estudos que eu fazia, sempre apontou a importância da gente conseguir usar bem as palavras, principalmente as negativas, por exemplo, não. O não, ele é importante, só que não para ser usado de qualquer jeito, né? Fora o lance da gente conseguir expressar bem as coisas. Então, a importância de quando a gente tá triste, a gente fazer a expressão, né, que é triste. A hora que é pra falar não, fazer a expressão de brava, sabe? E tudo isso a criança, ela presta muita atenção. A Sara gosta muito de coisa que tem carinhas, né? Criança, ela presta muita atenção em coisas de expressão. Tanto que você gosta, né, filha, de brincar assim, de como que é a carinha de chorar, né? A carinha de feliz, sorrindo, né? E criança gosta muito disso. Eu queria muito comprar um livro sobre isso, né, de expressões. É importante para o desenvolvimento da criança, para ela entender como que nós somos, né, para não ficar aquela confusão mental depois, entendeu? Quantos adultos eu já não conheci que não entende expressão, sabe? E acaba não tendo muita empatia, né, com outras pessoas. E a gente pode começar a se atentar, a entender a importância disso. E isso começa desde pequeno, né? Você vai sair? Então dá tchau aqui. Tchau. Então, eu não lembro de onde eu parei, mas enfim, eu lembrei de um episódio de quando ela tava muito doente uma vez. E aí ela ficou muito difícil pra fazer lavagem nasal. Sabe quando você fica meio enjoadinha, com febre alta e você fica meio bem mal, assim, né? E aí eu lembro que tava difícil de fazer lavagem nasal e ela tava muito chorosa. Aí eu aproveitei uma hora do banho pra fazer a lavagem, só que aí eu tive toda a paciência do mundo. Eu deixei ela ter o tempo dela e ela tava só me enrolando, sabe? Aí eu falei assim, não, Sara, é importante. A pediatra falou que era importante você fazer bastante lavagem nasal, que ela tava bem ruim mesmo. E aí eu falei, agora você vai ter que obedecer a mamãe e vamos. E aí eu peguei e fiz, mesmo ela não querendo, sabe? Tipo, virando a cara, assim. Nesse dia foi a única vez que aconteceu isso, de ela ficar bem esquisita. Depois do banho, ela enrolada na toalha, ela ficou brava comigo, né? E eu lembro que ela ficou assim. Daí eu falei, você ficou brava com a mamãe que a mamãe fez lavagem, você não queria? Daí ela falou, eu não gosto de você. Eu acho que foi a única vez na minha vida que eu vi ela falando desse jeito, assim. Daí na hora eu fiquei assim, meu Deus, que coisa estranha, né? Porque ela sempre fala que me ama, que eu sou linda pra ela, etc, né? Só que assim, é isso, você é um adulto, você vai entender o que tá acontecendo na situação. Ela tava muito mal, né, e tudo mais. Então, eu vi que ela até quis, meio que assim, não é que ela me bateu, mas eu vi que, como eu tava enxugando ela e ajudando, né, se arrumar, ela meio que, assim, jogou o corpo pra mim, assim, pra eu me afastar, sabe? E aí, ela tava bem bravinha. Nossa, acho que foi a única vez que eu vi ela assim comigo, foi a única vez. Mas eu achei muito engraçado, porque daí eu pensei na hora, eu falei, ela tá brava, ela tá mal. E eu fiz uma coisa que ela não queria, né, que deixou ela bravinha. O que eu fiz na hora? Eu falei assim, eu não vou ter um papo mó profundo com ela agora. Tudo que ela precisa é de carinho, de amor, né? Aí eu fui lá e dei um abraço. E aí ela tinha falado isso, né? Eu não gosto de você. E aí eu falei, tudo bem, você pode não gostar de mim, mas eu amo você de qualquer jeito. Daí eu abracei, fiquei fazendo brincadeira. Sabe, pra você sair dessa nuvem, assim, de coisas ruins, sabe? Tipo, e você entende que ela é uma criança, né? Que ela ainda não entende tudo. Só que assim, eu pensei, tá vendo? Eu poderia ter exagerado se eu não tivesse preparado pra ir pra essa situação, entender também, estudar pra saber o que tá acontecendo, né? E depois disso, eu nunca mais vi ela fazendo isso. Então, quando ela precisa fazer algo que é mais difícil pra ela, sei lá, ela fica muito sensível pra fazer uma lavagem nasal hoje em dia, tá bem mais tranquilo, entendeu? Falou, é pra fazer, agora ela vai. Então, acho que é nisso que a gente vai ganhando a confiança e mostrando coerência também de que o que você faz vai fazer bem pra ela. Tanto que depois que ela fez a lavagem nesse dia que ela ficou brava, ela respirou, passou um tempo. Aí, acho que antes de dormir, ela falou, nossa, mamãe, ficou bem melhor mesmo o nariz, né? Mas enfim, eu acho que foi uma surpresa saber que ela respondeu desse jeito, porque eu pensei, acho que ela vai lembrar de alguma coisa que eu fiz e às vezes ela vai, né, associar com uma braveza, sei lá, né, da mamãe brava. Mas, nossa, quando eu pergunto pra ela, até hoje, vocês viram, né, ela falando, ela fala, minha mãe não é brava, né? E eu acho que é importante, porque, assim, muitas pessoas, eu já vi relatos de outras pessoas, até, né, de vida real aqui, né, que eu conheço, de falar, minha mãe é brava, assim, não sei o que, né? Minha mãe ou meu pai, né?
E geralmente essa lembrança que a gente tem de bravo, geralmente não é associado com uma coisa muito boa, sabe? Então, ou às vezes é uma braveza que a gente passou, uma injustiça, né? Ou de uma forma nada saudável, né? Uma emoção simplesmente estourada, mas sem coerência, sem um aprendizado. Então vale como reflexão pra gente lembrar como a gente é visto o tempo todo pelos nossos filhos e eles absorvem, né? Eles vão transformando isso em uma mensagem dentro deles para eles entenderem o que isso vai se refletir depois, né? Bom, eu espero que vocês tenham entendido o papo que eu quis, né, ter aqui com vocês, para aproveitar e passar algumas coisas que eu passo aqui. Eu não escrevi roteiro, então eu tô conversando bem assim, ó, entre amigos, né? No vlog eu quero conversar com vocês bem assim, espontâneo, tá? Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, comentar alguma coisa, sabe? O que você gostou, sugestão, o que for, pra apoiar o canal, tá bom? Obrigada pela sua companhia e te vejo no próximo. Tchau!